Você estava querendo fazer pergunta, Alba? Não, aqui... E aí, Consta, novamente conversando com Consta. Essa questão dos liberais, Consta, e eu vejo assim, de uma maneira mais, que nem você, mais ampla. Vou ser bem sincero e direto, quando a gente vê o Talibã que tá acontecendo lá, por exemplo, e a gente vê o que a turma tá discutindo aqui, você não tem vontade de desistir, não? Como você fala assim, não dá, eu vou ficar quieto, não dá pra... Porque assim, as discussões aqui, a maioria das discussões, elas são muito rasas e ao mesmo tempo muito, não é criteriosa, mas é muito partidária. Bom, se o Delari não tá comigo, não interessa o que estão fazendo com ele, joga ele... Enfim, ele não pensa da mesma forma que eu. E isso eu sendo um cara de direita. O Manauara pensa de outro jeito, beleza. Se for ele pra cadeia, não tem problema. Como é que você vê as pessoas comemorando essas questões do STF e ainda se dizendo defensores do tão Estado democrático de direito? Então, eu acho que junta duas coisas na sua pergunta, Alba. A primeira delas é o tribalismo. Há um recrudescimento do tribalismo. As redes sociais... O advento das redes sociais tem muito a ver com isso, a crise de representatividade das democracias liberais, idem. Então há um afastamento, há uma reação, né, do povo, né, um fenômeno do nacional populismo, né, que é alguém como Trump, ou alguém como Bolsonaro, ou o Brexit, que é uma espécie de resposta a esse establishment, né? E aí tudo isso ajudou a criar um clima de tribal mesmo, um clima de torcida de futebol. Você está do lado de lá ou do lado de cá, tudo virou binário, né, maniqueísta. Então isso é um ponto. E aí essa turma teve que escolher um lado e está do lado de lá. Está junto com o PT, PSOL, establishment, né, todos unidos contra o Bolsonaro. Um outro aspecto que eu acho importante a gente trazer, quando você falou o Talibã, isso veio à mente, não sei se era exatamente o que você tinha na cabeça na pergunta, mas os debates, às vezes, muito supérfluos, parecem alienados em relação às reais ameaças. Sim. Que nós vivemos, né, o Ocidente mesmo, e o Brasil em particular, né, são ameaças tão grandes. Por exemplo, no caso do Brasil, a volta da quadrilha petista, do Foro de São Paulo, e aí fica uma turma discutindo o sexo dos anjos, né, porque é purinha, porque ali me incomodou a postura, ou então essa esquerda mesmo, a esquerda identitária, né, é uma esquerda fofa, né, é um luxo o sujeito achar que as grandes causas da humanidade é colocar um homem barbudo que se acha mulher dentro de um banheiro feminino, com as crianças. Então, as causas, legalização de aborto, de drogas, e vamos discutir o trans, né? E do outro lado tá lá os talibãs medievais bárbaros tomando poder e degolando mulher e escravizando sexualmente adolescentes. Então, assim, às vezes me choca, mas isso é um fenômeno que tem a ver com uma mudança da esquerda nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 60, né, da escola de Frankfurt. O marxismo passou ali por uma pitada de niilismo junto com libertinagem, essa coisa da libertação sexual, escola de Frankfurt. Ali houve uma mistureba total e a gente vê o que hoje em dia? A elite universitária entediada, alienada, sem propósito na vida, sem causa, né, abraçando essas coisas, né? O feminismo radical, os movimentos raciais. Quer dizer, o sujeito lutar na época do Martin Luther King contra a segregação estatal, as leis de Jim Crow e tudo mais, isso era uma coisa. Hoje em dia é o quê? É um discurso muito mais vazio, né? Então eles estão desprovidos de causa e estão querendo colocar no lugar essa rebeldia toda contra o sistema, contra as morais, os valores tradicionais. E isso está meio fora de moda, é meio brega. Eu acho meio brega. Então, mas essa galera, eu até, por acaso, eu tô lendo um livro que eu vi depois, acho que você recomendou no Twitter, chama Teorias Cínicas. É de uma inglesa, com mais um cara lá e tal. E ela fala muito isso, que esses movimentos, tanto LGBT quanto os movimentos raciais, acabam se apropriando, pegando essas pautas que já foram vencidas no passado e hoje elas tentam retomar isso como se fossem eles hoje em dia que estivessem vencendo. E quem confrontar aquilo fica tido como um vilão ali da causa. Exatamente e tal. Isso, Eric. Isso é importante porque é aquilo que o Thomas Sowell, que no meu livro aí que você mencionava, do Grandes Pensadores, é um dos que eu mais gosto, de 20, já foi difícil afunilar para 20, mas dos 20, o Thomas Sowell é um dos que eu mais gosto e está vivo. Ele chama de tirania da visão, ou então o monopólio da virtude.
né? O sujeito tem uma visão ideológica de mundo, né, com premissas que ele não checa com frequência. No caso da visão elástica, como ele chama, né, otimista, é exatamente essa visão de natureza humana totalmente maleável, uma coisa meio russoniana, o bom selvagem, nascemos livre e a sociedade é que nos aprisiona com restrições, com limites e freios aos apetites. É uma coisa, de novo, né, que apela a esse instinto, né? E aí o sujeito diz o seguinte, com base nessa visão, nessa tirania da visão, ele monopoliza as virtudes, é o monopólio das virtudes, né? Eu me preocupo com as minorias, eu me preocupo com as mulheres, com os negros, com os gays, e se você é contra os meios que eu defendo para lidar com esse assunto, você só pode ser uma pessoa do mal, uma pessoa maligna. Então, não há debate possível com isso, com pessoas assim, com essas premissas. Eu vou dar um exemplo bem atual, bem atual. O editorial do Estadão, um jornal que já teve sua tradição, aliás, eu adorava ler esse editorial, acho que se perdeu muito por conta do fenômeno bolsonarista. Mas o editorial do Estadão dessa terça-feira, ele dizia num parágrafo que é uma pérola, tem que guardar aquilo, que não adianta discutir democracia com bolsonaristas, porque se um bolsonarista entender o que é democracia, ele tem que deixar de ser bolsonarista. E o bolsonarista, o negócio dele é avacalhar todas as instituições e atentar contra a própria democracia, o combate à pandemia e por aí vai. Isso é o exemplo ipsis literis do monopólio das virtudes. Só que essa turma, meio tucana, se diz, né, a turma da tolerância, da pluralidade. Olha o que eles estão dizendo. Qualquer um que se identifica com o bolsonarismo, ou que enxerga virtudes nesse governo e tudo mais, não sabe o que é democracia. Não é que pensa diferente. Ele diz lá com todas as letras do editorial. Não adianta argumentar com essa gente. Então, eles estão excluindo da democracia brasileira algo como o quê? 1/4, 1/3 do eleitorado? Que democracia sobrevive a isso? Eu nunca fui tão longe em relação a petistas, que são radicais, destruíram a democracia, a economia, flertam com os piores regimes na América Latina. Eu sempre entendi que dentro dos eleitores do Lula tem uma parcela muito grande de pessoas que se equivocaram, que votaram com a barriga, que acreditaram em promessas irreais. Eu não vou dizer que são todos cúmplices do Foro de São Paulo e que não tem conversa possível. Você estaria fechando o debate e a democracia para uma parcela muito significativa do povo. E aí é o quê? Pegar em armas, porque a política é a alternativa à guerra tribal. Quando você diz que do outro lado tem uma turma que só se resolve com a guerra tribal, não tem democracia possível, não tem política capaz de apaziguar os ânimos. Então, veja que isso parte da turma que está acusando o Bolsonaro de tensionar o ambiente, né? Veja quanta inversão.